Olá, pessoal! Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda estrutura de repetição, que é a estrutura enquanto. Vamos lá? Assim como na estrutura repita, na estrutura enquanto, nós definimos um bloco que será repetido um determinado número de vezes. E temos uma estrutura de repetição que vai controlar o número de interações, ou chamado os loops. A continuidade da repetição vai depender de uma condição lógica que será testada a cada repetição. Lembramos, no caso do repita, a gente repete um bloco de comandos até que uma condição lógica seja verdadeira. Enquanto aquela condição lógica for falsa, a repetição continua. A estrutura é: repita um bloco de comandos até, entre parênteses, uma condição lógica. A gente repete até que algo ocorra. Quando isso ocorrer, no caso, então, aquela condição lógica for verdadeira, encerra-se a série de iterações. No caso do repita. Na estrutura de repetição enquanto, ela já trabalha de forma diferente. E quais as diferenças do enquanto para o repita? A primeira delas, o teste lógico, a condição lógica, ela é testada no início do bloco de repetição e não ao seu final. Se nós formos verificar, no repita, ele repete pelo menos a primeira vez e depois, ao final, ele faz o teste lógico. Se o teste lógico for já der verdadeiro na primeira, ele sai. Ok? Mas ele faz pelo menos a primeira vez, ele faz. Porque ele executa os comandos e no final ele faz o teste lógico para saber se ele retorna a segunda vez, continua repetindo ou ele prossegue no decorrer do algoritmo. Então, ele faz e depois testa. No enquanto, o teste já é no início. Então, ele testa antes de entrar no bloco de repetição. Então, se a condição lógica não permitir, ele não faz nem a primeira repetição. Essa é a primeira diferença. A segunda, no repita, você repete até que uma condição seja verdadeira. Então, no caso, você tem uma condição de saída. Ou seja, quando aquela condição for verdadeira, você sai. Enquanto não for, você continua. Então, podemos dizer assim, nós temos uma condição de saída. No enquanto, nós temos uma condição de permanência. Então, a condição lógica, enquanto ela for verdadeira, realizam-se iterações. Então, ele já testa no início, a condição lógica é verdadeira, entra. Faz até a última linha, volta lá em cima de novo, testa a condição, ela é verdadeira, repete de novo. Então, ou seja, lá no enquanto você tem condição de permanência. Então, é exatamente o oposto, Enquanto não repita, quando a condição lógica for verdadeira, você sai.
No enquanto, a condição lógica precisa ser verdadeira para repetir, ou para repetir a primeira vez, ou para continuar repetindo. No momento que ela for falsa, ela sai do bloco de repetição, da estrutura de repetição. Então, ok? Entra-se, testa, faz o que tem dentro do bloco. Testa novamente, faz o que tem dentro do bloco. Testa novamente, é falso, sai. Não executa, né, as instruções que estão dentro da estrutura de repetição. E aqui nós temos, né, a sintaxe, né, lá no Portugal. Então, enquanto uma determinada condição, faça. Se faça sem o C cedilha. Enquanto, e ela finaliza com fim enquanto. E aqui entre enquanto e fim enquanto, você vai colocar a sequência de instruções que você quer que seja executada, né? Que é o bloco das instruções que serão repetidas. E ela só vai ser feita enquanto a condição for verdadeira. Então, enquanto uma condição lógica que você colocar aqui for verdadeira, faça. Fim enquanto. Ele entra, testou, a condição é falsa, ele já pula direto para a próxima linha após o fim enquanto. Então, ele já não faz nem a primeira. Então, ele entra, é verdadeiro, executa, vai lá em cima de novo. Vamos a esse primeiro exemplo. Nesse exemplo, nós temos um programa que ele pretende calcular em quantos meses você vai atingir um peso pretendido. É um programa de uma dieta onde você perde 2 quilos por mês. E aí, ele tem como entrada o peso seu atual e o peso onde você pretende chegar. Né? Entende-se que será um peso inferior, né? Que no caso é para perca de peso. Então, digamos que você tem 100 quilos e você queira, né, chegar a 80 quilos. Então, a diferença é de 20 quilos. Então, no primeiro mês, olha como seria a ideia do... Ele tem aqui uma variável chamada meses, e esse mês recebe 0, né? Não tem nenhum mês ainda. Então, olha só. Enquanto o peso atual for maior que o peso pretendido, essa variável que ele vai fazer o controle. Ou seja, então, o peso atual meu, eu pretendo chegar a 80. E a cada mês, olha só, e na repetição ele vai pegar meses, recebe meses mais 1, ou seja, ele vai fazer a contagem dos meses, e o peso atual recebe peso atual menos 2, ou seja, a cada aumenta-se um mês e diminui-se 2 quilos no meu peso atual. Então, no primeiro mês, então eu vou baixar para meses recebe meses mais 1, então, um mês, e peso atual recebe peso atual menos 2. Então, tenho 100 e vou para 98. E aí ele vai fazer o teste novamente. O peso atual ainda é maior do que o peso pretendido? Ou seja, eu tenho 98 e o peso pretendido é 80. Ainda é maior. Então, eu continuo. Mês recebe meses mais 1. Então, eu vou para o segundo mês. Né? Era 1, foi mais 1, 2. Segundo mês. Peso atual recebe peso atual menos 2. 98 foi para 96. E assim, pessoal, consecutivamente, até que você tenha, né, a quantidade de meses lá, né, vou dizer aí, 9 meses, ok? Você vai ter aí, peso atual recebe peso atual menos 2, então você tem aí, no caso, 82, aí 82 menos 2 vai ficar 80, né? Então, mês recebe meses mais 1. Era 9 meses, foi para 10. Peso atual recebe peso atual menos 2, que estava com 82, foi para 80. Eu avancei lá na frente, tá, pessoal? E aí ele vai fazer a comparação. O peso atual é maior do que o peso pretendido? Peraí. Meu peso atual agora é 80. Meu peso pretendido é 80. 80 é maior do que 80? Não é. Então, a condição ela é igual. Então, se eu tivesse colocado enquanto maior ou igual, não, mas eu coloquei o quê? Enquanto o peso atual maior que o peso pretendido. Então, assim, a condição lógica vai ser falsa. E, sendo falsa, o que vai acontecer?
ele vai pular para a próxima linha depois do fim enquanto, ou seja, ele vai pular a repetição. E aí, vai escrever a quantidade de meses para a dieta. Qual a quantidade de meses? A variável tem 10. A quantidade de meses para a dieta, 10. 10 meses, ok? Então, seria a resposta correta lá, né? Ao final, o algoritmo redondinho. Sempre lembrando, pratiquem esses nossos exemplos, né? Pratiquem, executem, né? Linha a linha, utilizando a função F8, para que você consigam, né, entender a cada linha o que está sendo executado. Uma outra estrutura, olha só, ok? Tem uma variável n recebe 1. Enquanto o n é menor ou igual a 100, escreva o n. N recebe n mais 1. Recebe ele mesmo mais 1. Fim enquanto. O que vai acontecer? Ele vai apenas, você tem uma variável que enquanto ela for menor ou igual a 100, ele vai escrever ela na tela. E antes de repetir a próxima, ele aumenta mais 1. Ou seja, n recebe 1. Então, n menor ou igual a 100 escreva n, vai escrever 1. N recebe n mais 1, ou seja, ele tem 1 mais 1, 2. Aí vai lá de novo. N é menor que 100? 2 é menor que 100. Então, ele vai escrever 2. Aí aqui ele soma 3. Ou seja, aqui é um programa que ele vai escrever os números de 1 a 100. Por quê? Porque a comparação aqui é enquanto esse n for menor ou igual a 100. Menor ou igual, ou seja, o 100 também entra, porque quando for igual, ainda entra. E a cada vez ele escreve o valor da variável e aumenta essa variável em mais 1 para a próxima repetição. Então, é um algoritmo que escreve uma sequência de 1 a 100. Vamos ver esse outro exemplo. Número recebe 1. Enquanto o número diferente de 0, ele vai escrever o quadrado do número x, no caso 1, né? Beleza, é igual a tanto. Escreva número vezes número. Então, ele já trouxe o cálculo para cá. Ele nem calculou o quadrado, né? Dentro do escreva, ele já colocou a fórmula aqui dentro. Ou seja, o quadrado de um número é o número vezes ele mesmo. Então, escreva o número vezes o próprio número. E leia o número. Então, você vai ler no final, ele vai colocar o quadrado de 1, né, na primeira leitura, na primeira escrita, e lá no final ele já pede para ler o próximo número. E aí ele vai lá de novo. Ó. Se ele digitou 5, por exemplo, 5 é diferente de 0? Então ele vai escrever o quadrado dele. Aí ele vai ler o próximo número, vai lá e testa. Na verdade, o que faz esse programa? Ele vai ficar lendo números e escrevendo o quadrado deles na tela. E aí a condição de saída, na condição de permanência, que o número seja diferente de 0. Ou seja, então como é que você faz para sair desse algoritmo? Toda hora ele está te pedindo um número diferente. Na hora que você digitar 0, ele vai sair. Okay? Enquanto o número diferente de 0 ele vai fazer. Então, se você leia número, digitou 0, ele vai lá em cima, testa. Número diferente de 0 não é, porque o número é igual a 0. Então, a condição lógica foi falsa e ele vai para a próxima linha. Ok? Saiu aqui e já vai para fim do programa. Vamos ver uma outra aqui. Você digita um valor, enquanto esse valor for diferente de menos 1. Ó, soma, percebe aqui, ó, soma recebe 0, antes da repetição. Você vai ler o valor, enquanto esse valor for diferente de menos 1, faça. Soma recebe o que ele já tem, mais aquele valor que digitou. Ok. E aí ele lê o próximo valor. Ele vai lá testar. O valor é diferente de menos 1? Se o valor for diferente de menos 1, ele vai pegar a soma. Soma recebe soma mais aquele valor. E lê o próximo valor. Ok. O que esse programa está fazendo, pessoal? Ele vai acumular valores.
Olha só. Então, ele vai entrar na repetição aqui, que ele vai pedindo valores para você digitar. E todos esses valores que você digitar, ele vai colocar dentro da variável soma. Até que você digite valor menos 1. Quando você digitar menos 1, ele vai sair da repetição. E aí ele vai mostrar, olha só, a soma de todos aqueles valores que você digitou. Então, digitei 5, digitei 4, 9, né? Digitei 3, 11. E assim por diante, pessoal. Ok? 3 ou 12, perdão. E aí, assim por diante. Se digitei menos 1, ele vai mostrar a soma de todos os valores. Então, aqui é um algoritmo, né, que vai somar todos os valores que foram digitados, né? Acumular todos os valores na variável soma. E vai lendo continuamente. Lendo, antes dele somar, ele testa se aquele valor é menos 1. Porque se eu digitar menos 1, é a condição, né? É a forma de eu sair da repetição, porque aí a condição lógica vai ser falsa. E aí, pessoal, um conjunto de atividades para fixar esse conteúdo. Primeiro, o piloto de Fórmula 1, Vettel, está liderando o campeonato com 78 pontos. O segundo colocado é o piloto Raikkonen, com 35 pontos. Sabendo que o líder não poderá mais concorrer à temporada por problemas de saúde e que em cada prova o vencedor soma 12 pontos, construa um algoritmo que informe quantas provas Raikkonen tem que ganhar para se tornar o líder do campeonato. Okay? Então, pessoal, só dando a dica, essa é muito semelhante àquele lá do peso. Certo? Então, o Vettel ele parou. E o Raikkonen, a cada campeonato, né, a cada vitória dele, ele vai somar 12 pontos. Então, no final, e aí, a cada 12 pontos, eu vou comparar com o ponto do Vettel. E quando chegar a quantidade de pontos do Vettel, eu vou ver quantas repetições houveram. Esse número de repetições seria o quê? A quantidade de provas que ele venceu. Que a cada prova que ele vence, ele somou 12 pontos. Okay? Então, a dica é que ela é muito semelhante àquela lá da dieta, né? Da quantidade de meses. 2. Entrar com duas notas, né? A primeira e a segunda nota, né? Da primeira avaliação e a segunda avaliação de N alunos da turma e mostre para cada aluno o seu nome, a sua média e a sua situação. Olha só. E aí, pessoal, aqui já está dizendo, e aí vamos à interpretação da questão, ok? Então, entrar com duas notas de N alunos. Então, N vai ser informado. Então, o programa vai pedir lá, quantos alunos você quer calcular a média? Né? Quantos alunos você vai calcular a média? Então, eu vou digitar lá 10 alunos. Então, ele vai repetir 10 vezes. Ele vai fazer para 10 alunos. Né? Se eu digitar 4, o meu algoritmo ele vai repetir para 4 alunos. E aí, para cada um deles, você vai ler a primeira nota, a segunda nota, vai calcular a média e vai mostrar o nome, a média e situação, aprovado ou recuperação. E aí, vamos colocar como regra, aprovado a partir de 6, abaixo de 6, né? A partir de 6, aprovado, abaixo de 6, recuperação. Terceiro, elaborar um algoritmo para determinar o menor número inteiro fornecido pelo usuário. Considere que o número 0 indica o fim da entrada de dados. Então, você vai ler vários números, você vai lendo números dentro da repetição, ler números um após o outro. Quando você digita 0, ele vai interromper a repetição. E quando ao término, né, na interrupção da repetição, você vai me retornar o menor número que foi digitado naquela sequência. 4. Achar o maior e o menor número de uma série de números positivos fornecidos pelo usuário. Isso é semelhante ao primeiro, ok? Isso é semelhante ao primeiro, só que aí você vai, olha só, você vai dizer qual é o maior e qual é o menor de uma série de números positivos fornecidos pelo usuário. Então, isso aqui também já... Aí, qual seria a condição para... você vai ler vários números.
vários números, um após o outro. E aí está dizendo o seguinte, né? Fala que é números positivos, ou seja, então você coloca lá, quando você digitar um número negativo, ele vai encerrar, ou seja, então se for menor que zero, ou seja, qualquer valor menor que zero já é negativo, então é a condição para você sair, né? Então, é a condição lógica para continuar é que o número seja a partir de 1, né? Maior ou igual a zero. Né? Se for menor que zero, é negativo, aí vai interromper a repetição. E aí, nesse caso, eu não quero apenas o menor, ok? Aqui eu quero o maior e o menor número dessa série. No caso, tanto na 3 como na 4, nas demais, pessoal, primeira coisa a ser feita, teste logo só a repetição. Então, vamos fazer a repetição que vai ler as notas de 10 alunos. Então, faz só a repetição para ler, aí você lê só a primeira nota. A nota aluno 1, aluno 2, até o aluno 10. E repetiu as 10 vezes certinho, e depois você vai entrar, você já resolveu a repetição? Então você entra na repetição e vai vai calcular a média, vai dizer a situação do aluno, ok? No mesmo caso, na terceira e na quarta, a mesma coisa. Faça a primeira repetição. Então, no caso lá, na terceira, coloca um loop que ele vai lendo números até chegar ao zero. E quando chegar ao zero, saia. Ok, você já sabe que a repetição está funcionando. Aí depois você vai dizer qual é o menor número deles. Aí é uma outra programação lá dentro da estrutura de repetição. No 4, da mesma forma também. Faça uma situação que ele vai repetir até que você digite um número negativo. Enquanto isso, depois disso, é que você vai apurar o maior e o menor valor. Depois de você já ter testado a repetição, se ela está funcionando adequadamente. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre a estrutura de repetição enquanto.